se eu te dissesse que a saga de Matrix esconde segredos que passaram despercebidos pela maioria dos fãs? Símbolos, referências e conexões que, quando analisadas a fundo, revelam camadas ainda mais profundas da história. Desde a dualidade entre Neo e Smith, até mensagens bíblicas que redefinem o significado da saga. Hoje, você vai enxergar The Matrix com outros olhos. Desde o primeiro filme, Neo e Smith estão presos a um ciclo inevitável. Mas qual o real significado dessa rivalidade? Smith não é apenas um vilão. Ele é o reflexo de Neo, o equilíbrio necessário para que a Matrix continue existindo. A filosofia do Yin Yang se aplica, onde há luz, há sombra. Neo representa liberdade, Smith representa controle. Em Matrix Revolutions, quando Neo se sacrifica, ele e Smith se anulam. O equilíbrio é restaurado. O detalhe? Esse ciclo se repete em Matrix Resurrections, provando que o sistema sempre cria esse dualismo. Smith era a verdadeira antítese de Neo, seu reflexo invertido. Tudo tem um começo e um fim. Neo e Smith eram partes de um mesmo sistema. Neo foi escolhido para salvar a humanidade, mas Smith foi sua inevitável consequência. Um vírus que surgiu como resposta ao erro de um humano conseguir dobrar as regras do sistema. Mas o que une esse contexto todo na trama? Para os cristãos, Matrix é uma obra evangelista, a qual tem Jesus vencendo Lúcifer através do sacrifício. Só que há algo de revolucionário e também contraditório no enredo da trama. A trama complexa de Matrix une simbologias e conceitos profundos que trazem uma mescla de lógica e espiritualidade. O código binário é composto por zeros e uns, isso é a base de toda a programação. Numa semiótica cristã, é como se Lúcifer fosse o zero e Neo representaria Jesus, o escolhido. O nome de Samael, o querubim ungido segundo o judaísmo, vem de Sama, que significa veneno, e El, que significa Deus. Porém, Neo é o desenvolvedor de toda a Matrix. Portanto, ele também é Deus segundo a semiótica, o Alfa e também o Ômega. Eu sei que é confuso, mas vou lhe conduzir mais profundamente pela toca do coelho. A banda cristã POD traz a trilha sonora de Matrix, a música Sleeping Awake. Sua letra fala sobre a visão de Nabucodonosor, a qual uma mão escrevia uma mensagem na parede, que mais tarde a mensagem codificada seria interpretada por Daniel. A trama de Matrix flerta com a conexão entre essa nossa terceira dimensão e a quarta dimensão, invisível aos olhos. Nada em The Matrix é por acaso. Do duelo entre Neo e Smith às referências bíblicas, cada detalhe foi pensado para criar uma história que desafia a nossa percepção de realidade. Porém, Neo é um personagem revolucionário, enquanto Smith é retratado como altamente conservador. E aqui as irmãs Wachowski dissecam sua veia cyberpunk. O verde fluorescente da simulação remete aos monitores de fósforo verde dos primeiros computadores. O espelho partido reflete a dualidade da realidade e da ilusão. O coelho branco remete a Alice no País das Maravilhas, onde a verdade só pode ser encontrada por quem ousa seguir o desconhecido. O sonho de Nabucodonosor e o destino de Zion. O nome da nave de Morpheus, Nabucodonosor, não foi escolhido por acaso. Nabucodonosor foi um rei da Babilônia que teve um sonho enigmático interpretado pelo profeta Daniel. No sonho, uma estátua com pés de barro representava reinos que cairiam. Daniel previu a destruição desses impérios. Assim como no sonho, Zion estava fadada a ser destruída. O próprio arquiteto revela que a cidade já foi reconstruída várias vezes. O paralelo? Neo é o Daniel desta história, interpretando os sinais e buscando um novo caminho para quebrar o ciclo. Mas você deve estar se perguntando como é que Neo pode ser uma representação de Jesus, Daniel, e ao mesmo tempo ser um personagem revolucionário. Aí que tá, na semiótica de Matrix, Neo representa a força da mudança,
a ruptura com sistemas opressores e a busca pela verdade. Ele é o arquétipo do revolucionário, do questionador que desafia estruturas pré-estabelecidas. Smith, por outro lado, simboliza o conservadorismo extremo, não no sentido político tradicional, mas como um agente da manutenção da ordem. Ele não quer apenas manter o sistema funcionando, ele quer eliminar qualquer anomalia que ameace sua estabilidade. Neo, Cristo e Lúcifer compartilham um arquétipo comum, o do revolucionário que desafia a ordem e transforma a realidade. No entanto, dependendo da perspectiva, esse desafio pode ser visto como um ato de salvação ou como uma rebelião perigosa. Porque Neo, como Cristo, seria o salvador da humanidade. Neo é o escolhido, assim como Cristo foi visto como o Messias. Ele se sacrifica para salvar Zion e trazer um novo equilíbrio, assim como Jesus entregou sua vida pela humanidade. Sua jornada envolve morte e ressurreição, um padrão que remete à crucificação e à ressurreição de Cristo. Enquanto Neo, pela semiótica de Lúcifer, seria o rebelde contra a ordem, desafiando o sistema imposto pela Matrix, recusando-se a aceitar sua realidade imposta, assim como Lúcifer desafiou a autoridade de Deus, questionando a necessidade da submissão e trazendo o conhecimento proibido da verdadeira natureza da realidade, tal como a serpente no Éden. Ele lutaria contra o arquiteto, que pode ser visto como uma representação de Deus ou da ordem suprema do universo. Sua existência representaria uma ameaça ao equilíbrio do sistema, assim como Lúcifer foi visto como um perigo para a estrutura celestial. A trama de Matrix traz Neo como um paradoxo. Neo pode ser interpretado tanto como o Cristo que liberta, quanto como o Lúcifer que rompe o equilíbrio. Para os humanos de Zion, ele é um redentor. Para as máquinas e para aqueles que vivem conformados na Matrix, ele é um destruidor da ordem. Esse paradoxo reflete um ponto crucial da narrativa. A revolução sempre tem dois lados. Aqueles que desafiam um sistema são vistos como libertadores por uns e como traidores por outros. Assim, Neo não é apenas um herói ou um vilão, ele é ambos. Porém, há uma característica em Neo que impugna toda a tese de que ele represente uma entidade divina ou sobrenatural. Neo é humano. Ele não é um ser o qual sabe de onde veio e para onde vai. Ele precisa de treinamento e de dedicação. Portanto, Neo, na realidade, representa cada um de nós diante do desconhecido. Sua jornada não é apenas a de um escolhido, de um Messias ou de um rebelde. É a jornada humana em busca da verdade, da identidade e do propósito. Assim como Neo, vivemos imersos em uma realidade que raramente questionamos. A Matrix simboliza o mundo que aceitamos sem refletir, as regras impostas pela sociedade, as crenças que nos foram dadas sem escolha. Quando Morpheus oferece a pílula vermelha, ele não está apenas dando a Neo a chance de ver a realidade, ele está lhe dando a responsabilidade de encará-la. Quantas vezes preferimos a ignorância confortável à verdade desconfortável? Assim como Cypher escolhe voltar à Matrix, muitos de nós evitamos o desconhecido por medo da incerteza. Ao longo da história, Neo luta contra a dúvida. Ele não acredita ser especial. Ele não entende seu propósito. Ele falha, hesita, cai. Isso reflete a experiência humana diante do desconhecido. A insegurança de não saber qual caminho seguir. A resistência em abandonar o que é familiar. Mas como todos nós, ele precisa dar um salto de fé. Quando ele finalmente aceita seu papel, não é porque alguém disse que ele era o escolhido, é porque ele escolheu ser. No fundo, Matrix não é apenas sobre luta entre humanos e máquinas, é sobre escolha. Todos os personagens enfrentam momentos em que precisam decidir entre aceitar o mundo como ele é ou arriscar-se pelo desconhecido. Neo representa essa encruzilhada que todos encontramos em nossas vidas. Continuamos no caminho seguro ou desafiamos as regras? Aceitamos nossa programação ou criamos nosso próprio destino? Somos prisioneiros ou libertadores da nossa própria mente? Ele não nasce pronto,
Não é infalível, não tem todas as respostas. Ele aprende, erra, duvida. Mas no fim, ele descobre que a única forma de vencer é deixar de temer o desconhecido e abraçá-lo. A jornada de Neo é a jornada da humanidade. Sair da escuridão, da ignorância e dar um salto de fé rumo à verdade, ainda que ela seja caótica e assustadora. E a você que chegou até aqui, deixo o meu muito obrigado. Aqui na voz é Daniel Brent, sou cartunista e meu trabalho mais recente está prestes a ser lançado. Inclusive estou unindo forças com verdadeiros gigantes aqui da internet. Então, se você quiser fazer parte dessa história, dê uma moral seguindo lá nas redes sociais. E deixo aqui o meu muito obrigado.